E a religião que Deus Pai aceita é aquela que cuida do órfão, do gay, do preto, da mulher. Amém? Para você que se assustou, eu vou explicar. E para você que disse amém, eu pergunto: onde está escrito isso na Bíblia Sagrada? Está aqui. Isso é um trecho de uma música que mandaram para mim na época da eleição. Um cantor revoltado pelos que as igrejas estavam fazendo, colocando político dentro da igreja e tal, e etc e tal, mas ele fazendo a mesma coisa. Mas enfim, não vem o caso. Mandaram essa música para mim, né? E eu não tive paciência de ouvir, né? A música, o som, a melodia era horrível. O tipo de música, não vou mencionar também o tipo de música, para não dar nenhuma polêmica, digamos assim. Mas era uma música, não era música sacra, não era um hino, era uma música do mundo, um ritmo mundano. E nisso eu escutei 1 minuto e não deu, né? Aí debati com o meu amigo sobre isso e, enfim, passada a eleição, eu digo, eu vou escutar aquela música, vou ver o que aquela música fala. Como era uma música de um ritmo, uma linguagem um pouco rápida, eu digo, vou pegar a letra e vou escutar. E eu me deparo com uma coisa dessa. Isso não é bíblico, isso é pauta política. A Bíblia não faz acepção nem distinção de pessoas. Não existe separação de raça, de étnica na Bíblia. E a Bíblia diz que em Cristo somos um, não existe mulher, nem homem, nem grego, nem judeu, nem gentio e etc. A Bíblia não faz essa separação. Isso quem faz separação é pauta política para ganhar voto. E o pior de tudo é você ver pessoas que se dizem adventistas, se dizem cristão, porque essa música foi uma combinação com outros artistas gospel e faz uma aberração dessa. Enfim, nós devemos cuidar. A Bíblia diz que nós devemos cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Tem vários textos na Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo, falando sobre isso. E nós devemos também, lá em Gálatas 6 fala que nós devemos também cuidar daquele irmão que por um acaso cai em pecado. Nós devemos cuidar. Mas em questão da homossexualidade, é pecado. Tudo aquilo que foge do plano original de Deus para o homem é pecado. Deus estabeleceu homem e mulher desde o princípio. Deus não estabeleceu homem e mulheres, nem homens e mulher, e muito menos homem com homem e mulher com mulher. Quando a gente vai para o Novo Testamento, por exemplo, Jesus ele menciona exatamente aquilo que foi escrito lá em Gênesis. Lá em Mateus 19, a questão acerca do divórcio, obviamente que o contexto não é de homossexualidade, até porque no Novo Testamento praticamente não se trata disso. E é interessante perceber também que não se trata disso. E para quem defende a homossexualidade, eu pergunto qual é o texto da Bíblia que defende a homossexualidade. Texto nenhum, mas enfim. Jesus responde o seguinte, verso 4 e verso 5. Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Não fala que se unirá às suas mulheres, nem fala que se unirá ao seu homem. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher. E ele ainda diz: de modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Tanto a questão do divórcio é pecado. Na Bíblia só há um quesito para haver um divórcio,
mas eu não vou entrar nessa questão, que seria a questão do adultério. Mas, tanto hoje, né, o casamento virou algo banal, o divórcio, como hoje querem separar aquilo que Deus criou, ou seja, a família que foi instituída no Éden, homem e mulher. Querem destruir essa pauta da família, né? Mas querem destruir aqui no Brasil, né? Ninguém quer ir para a Jamaica ou outros países, né, que não aceitam a homossexualidade. Aqui no Brasil existe, obviamente, um respeito, que a gente deve respeitar as pessoas, certo? A gente prega o Evangelho. Inclusive, esse é o verdadeiro amor, porque o amor que o mundo prega é um amor carnal. É um amor que se resume a beijo e abraço. Não importa se homem com... Já inventaram até o tal do trisal, que é um homem com duas mulheres, dois homens com uma mulher, enfim. É uma cambalacho só. Então o que é que acontece? Então, a lei áurea me diz o seguinte: o que eu não quero que o homem me faça, eu não vou fazer para o homem. O verdadeiro amor consiste nisso. Consiste em eu querer o bem do próximo. Como é que eu posso querer o bem do próximo? Me perdoe o que eu vou falar. Se eu quero enfiar o meu membro no orifício anal de outra pessoa, seja homem ou seja mulher. Isso vai totalmente contra a natureza. Isso não é amor. Isso não é, como dizer, todas as formas de amar. Isso não existe, isso não é amor. Isso para mim não é amor. E muito menos para Deus. Não é amor. Isso pode ser qualquer coisa. Fetiche, prazer carnal, me fugiu agora a palavra, mas enfim. Isso foge até contra a ciência. A ciência que é tão falada, né? Mas se foge até da ciência, porque duas pessoas do mesmo sexo eles não podem, por exemplo, reproduzir. Outra coisa que não se encaixa, né? Tudo que Deus faz é perfeito. O membro masculino no membro da região feminina. Quer dizer, tudo que Deus faz é perfeito. Né? Sem tirar nem pôr, mas o que as pessoas querem hoje é que você seja, que você aceite, aplauda e seja conivente com isso. Mas veja bem, lá em Romanos, por exemplo, no capítulo 1, Paulo fala também sobre a questão da homossexualidade. Romanos capítulo 1, a partir do verso 16, Paulo diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então você também não pode se envergonhar de falar a verdade. Verso 24 diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E aí o verso 26 e 27: por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E o capítulo se segue com Paulo relatando vários outros pecados cometidos pelo homem, né, por se entregar suas infames paixões. E o verso 32 encerra dizendo o seguinte: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Vamos repetir aqui o verso 32, que eu terminei sendo interrompido. Então, Romanos 1, verso 32, ele encerra dizendo: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, quando você se depara com uma música dessa, você vê que eles realmente aprovam. Eles não pregam a verdade para aquelas pessoas que estão no erro. Então isso não pode ser amor.
Se eu conheço a justiça de Deus e sei que Ele vai fazer justiça, que Ele é um Deus puro e santo, é por isso que eu tenho que abandonar meus pecados e me purificar, porque quando Ele vier, Ele não vem para destruir o ser humano, Ele vem para destruir o pecado, Satanás e o pecado, e consequentemente o ser humano que estiver em pecado, ele vai ser também destruído, porque ele não vai poder contemplar e nem viver na presença da glória de um Deus santo e justo. E o que eles fazem quando eles acrescentam coisas que a Bíblia não diz? Tem uma advertência aqui em Apocalipse 22, versos 18 e 19. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, o que é que eles fazem? A Bíblia diz que a religião verdadeira é cuidar do órfão e da viúva. Eles acrescentam o preto, o gay e a mulher. E aí vem, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E o verso 19, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. E o que eles fazem? Eles tiram, eles dizem que não é pecado a questão das pessoas, né, que convivem com outra do mesmo sexo. Falando em profecia, diz aqui o Apocalipse 21, verso 8. Quanto aos que vão ficar de fora, que vão perder a salvação. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. 3 classes de pessoas ficam de fora. Os covardes, que são aqueles que conhecem a verdade das Escrituras, mas não tomam uma posição firme ao lado de Cristo. Pode ser aqueles que anos e anos conhecem a igreja, conhecem a palavra, mas estão de fora, né? Os abomináveis e os impuros. Quem são os impuros? São aqueles que praticam o sexo fora do casamento, seja noivo, seja um adúltero, seja pessoas do mesmo sexo. O casamento é entre um homem e uma mulher. Aqueles que praticam sexo fora do casamento estabelecido por Deus, praticam fornicação, praticam impureza. E os abomináveis quem são? São aqueles relatados lá em Levítico. Não apenas aqueles que praticam relação sexual do mesmo sexo, mas também aqueles, por exemplo, que comem carne abominável, carne de porco, né, que muitos dizem, muitos são incoerentes, certo? Porque excluem essa parte, diz que Deus purificou algo que Deus não purificou, por isso que existem também muitos escarnecedores, por causa da incoerência de certos líderes, certos pastores. E também abomináveis são aqueles que criam contenda entre os irmãos. Está lá em Provérbios, no capítulo 6, do verso 16 ao 19. Respeite a decisão, a opção sexual do próximo, mas não acrescente na Bíblia aquilo que a Bíblia não fala. Seja coerente, pregue a palavra, cuide daqueles que você tem que cuidar, mas seja coerente, seja firme. Como Pedro fala, né, que nós devemos dar testemunho e dar razão, falar com toda a mansidão, dando razão da nossa fé. Então, homossexualidade não adianta. É pecado, certo? Você respeita, mas você prega a verdade. Quer ver a sua vida assim? Pode viver. Mas saiba que no céu não vai entrar. Você vai perder a sua salvação. Nós temos que, por amor a Cristo, por amor à salvação, nos submetermos a Ele. Eu tive que largar muitas coisas por amor de Cristo. Muitas coisas que eu amava, eu tive que deixar. Porque eu não vou perder minha salvação, por exemplo, por causa de um pedaço de carne.
carne de porco que eu amava comer, ou por causa de uma garrafa de vinho, ou por causa das minhas bandas, né? Das minhas músicas de rock que eu gostava. Então eu prefiro realmente negar o meu eu e seguir a Cristo. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe, que esse vídeo tenha ajudado a elucidar as nossas mentes e nos voltar realmente para o Evangelho genuíno. Não vou citar o nome do autor da música, né, das pessoas que participaram, porque não me convém estar citando o nome de ninguém, apenas orar para que de fato esse povo se converta e veja a bobagem que estão fazendo e o perigo que estão fazendo, levando outras pessoas ao inferno, pregando aquilo que a Bíblia não ensina. Que Deus seja louvado. Amém.